Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria, com muita gratidão, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença, Senhor, em mais essa oportunidade, mais essa noite, meu Pai, que nós podemos nos aproximar mais do Senhor. Um Deus tão incrível, tão poderoso, Senhor, como nós acabamos de louvar. Um Deus tão incrível que abre os mares, meu Pai, para que o povo passe, mas também tão próximo, que está escutando os nossos clamores, as nossas palavras, as nossas orações. Então é o que nós acabamos de louvar, Senhor. O como não importa, importa quem. Como as coisas vão ser mudadas, transformadas, isso não importa, Senhor. Importa que o Senhor é capaz de fazer. É esse o papel de cada um de nós, o de confiar, o de fazer o nosso máximo todos os dias para fazer a Sua vontade, para Te agradar, Senhor, para chamar a Sua atenção, para que o Senhor olhe para nós, meu Pai, e o Senhor se alegre de nós. Porque a Sua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então nós recebemos a força, a graça do Senhor quando nós agradamos o Senhor. Então quando o Senhor se agrada de nós, nós recebemos esse Espírito poderoso, meu Pai, onde nós podemos romper, nós podemos crescer, nós podemos superar toda e qualquer dificuldade, porque nós temos o principal, que é o Senhor, meu Pai. Como o Senhor nos ensina, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então quando nós buscamos o Senhor, nós já temos a certeza, meu Pai, que haverá suprimento para a nossa casa, para o nosso corpo, a nossa saúde, para a nossa vida profissional, para o nosso casamento. Haverá graça, suprimento, favor, para tudo o que nós precisamos, meu Pai, porque, como diz na Sua palavra, o nosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. O Senhor sabe o que nós precisamos, meu Pai, mas nós precisamos saber. Antes do Senhor saber do que nós precisamos saber do que nós precisamos. E o que nós precisamos é do Senhor. O Senhor sabe que nós precisamos nos alimentar, o Senhor sabe que nós precisamos e queremos uma família abençoada, o Senhor sabe que nós queremos prosperidade, mas será que nós sabemos o que nós precisamos? Que é do Senhor? Quer Te amar de uma forma que nós talvez ainda não amamos? Quer nos aproximar do Senhor de uma forma que talvez nós ainda não nos aproximamos? Quer depender do Senhor de uma forma que nós talvez ainda não dependamos? É isso que nós precisamos. Muitas vezes nós falamos aquilo que nós queremos e nos esquecemos daquilo que nós precisamos de verdade. Nós queremos uma mudança na nossa vida sentimental, nós queremos uma mudança na nossa vida, no nosso estado profissional, mas nós precisamos de uma coisa, do Senhor, daquilo que nunca nos será tirado. Então eu Te peço, Senhor, dá visão a cada um de nós, nos dá o temor, meu Pai, porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então a primeira coisa que nós devemos fazer para sermos pessoas relevantes, poderosas, sábias nessa terra, é temer o Senhor. Que uma pessoa pode até conquistar o mundo, mas sem temor, ela perde a sua alma, ela fracassa, o legado dela é destruído, é queimado como fogo, é esquecido. Como diz na Sua palavra, aquele homem importante que estava lá no alto, depois, quando tentaram encontrá-lo, não sabia onde ele estava. Essa é a vida do ímpio, meu Pai, essa é a vida daquele que está no lugar escorregadio. Então que nós possamos, meu Pai, perseguir esse alvo, o Senhor, lutando a boa luta, correndo a boa corrida, guardando a fé, pagando o preço certo, vencendo a nós mesmos, vencendo os nossos desafios internos, para que nós venhamos a romper com os externos. Eu peço, Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa cada um desses, meu Pai, que está aqui diligentemente, buscando o Senhor, não apresentando motivos, desculpas, nada, simplesmente creu, veio porque sabe, eu vou buscar a Deus porque eu preciso do Senhor. Esse é o caminho do sucesso, o caminho de priorizar o Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa as famílias,
os casais, os filhos, cada um que está aqui, cada um que está pela transmissão, por um bom motivo, cada um que está nas igrejas, Senhor, cada um que já passou pela igreja ao longo do dia, cada oração que foi feita e cada oração que ainda será feita, que o Senhor abençoe e responda o teu povo, Senhor, porque nós cremos nisso. O povo do nosso ministério será sempre o povo mais próspero, mais abençoado, mais feliz, mais realizado, mais relevante da face da terra. Em nome do Senhor Jesus, que nós sempre sejamos lembrados e reconhecidos como um povo de excelência, um povo generoso, um povo que te ama, Senhor, um povo que é diferenciado, porque tem o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2024, a unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Você crê mesmo? Amém. Ou só repetiu? Amém, repetiu, né? Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Pode sentar, por gentileza. Boa noite ao pessoal da transmissão. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Diga comigo: não é tarde demais. Será que às vezes você se depara em situações que você acha que já é tarde demais? Ou talvez você já está vivendo alguma situação que quis passar um relance aí, uma coisa, quis te atacar, né? Porque obviamente que você não deixou isso se estabelecer no seu coração, mas veio aquela pontinha, sei não, hein? A palavra está falando, o Senhor está falando, não é tarde demais. Não passou de hora. Nós temos poder, fala: eu tenho poder para derrotar qualquer gigante que estiver diante de mim. Você tem esse poder, fala: eu tenho esse poder. Nós temos esse poder. A palavra nos mostra, ela nos ensina a celebrar as vitórias, a comemorar as boas notícias. Os cultos, as festas, os testemunhos são importantes, é importante a celebração das vitórias, porque elas nos dão mais esperança. Deus fez na minha vida, Deus pode fazer de novo. Por isso que é tão importante, quando Deus abençoa a sua vida, você fazer cultos de ações de graças, contar o seu testemunho. Muitos não têm esse hábito, infelizmente, não têm essa cultura de celebrar as vitórias. E muitos não fazem muitas vezes o básico, que é divulgar as suas vitórias, contar os seus testemunhos. Às vezes vem, conta para a gente, conta para algum líder, e às vezes a gente até fala para o pessoal: vai lá, procura o pastor, conta o seu testemunho, edifique outras pessoas, outros podem ser abençoados pela sua vida, pela sua vitória, outros podem vencer também. Mas às vezes a pessoa esquece, deixa para lá, conta para um só, sabe, guarda um negócio. Mas quando é para um problema, quando é para uma má notícia, às vezes a gente tem a tendência de fazer aquilo crescer. E conta para um, conta para outro, conta para 10, às vezes o testemunho contou para 2, mas o problema contou para 10. Não celebrou a vitória, não fez um culto de ação de graças, mas está lá falando do problema continuamente. Então tudo aquilo que nós fazemos serve como alimento. As vitórias, as celebrações servem como alimento de esperança. E os problemas, quando a gente vai falando disso, também servem como alimento de desesperança, para a gente achar que está tarde demais. Então nós aprendemos com a palavra que todos os dias nós temos que trabalhar uma coisa. Fala comigo: a resiliência. Porque ao longo da vida nós vamos ter inúmeras situações para enfrentar. Afinal, nada que é bom, nada que é grande, nada que é relevante vem fácil. Não é verdade, pessoal? O povo foi ir para a terra prometida, falou muito bem da terra. Falou da terra que é boa,
que tinha as plantações, que os frutos eram incríveis, porque a terra era muito forte, tinha muitos nutrientes, o pasto era bom para o gado, tinham cidades, mas eles se pegaram somente no que exigiria. Ninguém estava brigando no deserto, ninguém quer o deserto, ninguém quer brigar por pedra e dunas de areia. A pessoa quer brigar por coisa boa. Coisa boa também tinha ímpio que queria, né? Não é só o justo que quer coisa boa, todo mundo quer coisa boa, né? É do ser humano. Então, nada que é importante vai vir de uma forma simples, nós precisamos lutar por isso vai nos exigir muito. Então, há momentos que nós nos deparamos com problemas, com situações que parece que não vai dar certo, não vai fluir, não vale a pena mais lutar. Como o exemplo de Davi, que a bispa já falou algumas vezes, aquela situação em Ziclag, onde eles sofreram, eles tiveram perdas terríveis num primeiro momento, aparentemente, parecia que tinha perdido tudo. Cidade queimada, família levada, sequestrada, mas depois que eles se levantaram, que ele consultou o Senhor, que ele foi atrás dos saqueadores, na etapa seguinte da vida de Davi, ele teve o que, pessoal? Fala, a coroação. Então, às vezes a gente se depara em problemas que parece, meu Deus, eu tô no fundo do poço, agora daqui eu não saio. Se eu resistir, se eu pagar o preço certo, na próxima etapa pode estar a minha vitória, pode estar a minha coroação. Mas o problema de muitas pessoas é esse. Muitas pessoas param com muita facilidade. E aí nós temos que fazer essa pergunta. O que tem parado você? Será que as coisas têm parado você? As notícias, uma má notícia, uma crítica, um medo? Tem parado você? Tem te feito desistir, recuar, achado que é tarde demais, que não vale mais a pena? Hoje cedo eu falei sobre Jacó, que naquele momento onde ele estava lá, naquela passagem do Jaboque, ele passou a família dele, ele passou os bens dele, e ele ficou lá sozinho naquela noite escura, porque ele precisava de um tempo com Deus. Ele não poderia mais passar para a próxima etapa da vida dele, sendo a mesma pessoa, sendo o mesmo enganador, sendo o mesmo fujão, malandro, porque durante a vida inteira dele, ele aprendeu a sobreviver dessa maneira, enganando as pessoas, passando os outros para trás, fugindo dos enfrentamentos. Ele fugiu do irmão dele, ele fugiu do Labão, então ele tinha que botar um basta. Naquele momento onde ele passou a noite toda lutando, ele se cansou daquele velho homem. Ele se cansou de ser uma pessoa que não terminava as coisas, que deixava as coisas mal conversadas, incompletas. Ele cansou daquele padrão. E por ter lutado a noite toda, quando amanheceu aquele dia, ele havia se tornado um novo homem. O homem Jacó não continuava o mesmo, na verdade continuou pior, porque até aquele momento ele tinha um corpo perfeito. A partir daquela luta, daquela situação, ele saiu manco. Então o homem Jacó saiu um pouco pior, aos olhos naturais, mas o caráter dele tinha se tornado Israel. O espírito dele tinha se tornado Israel. O homem era Jacó, mas o espírito era Israel. Era campeão, era um vencedor. E mesmo assim, com a coxa machucada, ele com uma perna só funcionando direito, ele falou: eu não saio daqui, eu não te deixo, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar mais essa oportunidade passar, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Então o que tem parado você? Quanto você está disposto a vencer? O que tem te parado? Um problema emocional? Um problema no seu casamento? Um problema financeiro tem poder para te parar?
uma crítica, uma ofensa, uma gripe, um trânsito, um clima frio, faz você parar? Então o Senhor nos testa. Quando a gente olha para os heróis da fé, a gente vê que o nosso nível de resiliência está lá no chão ainda. A gente vê o que aqueles homens, aquelas mulheres enfrentaram, e muitas vezes um clima, um trânsito, uma gripe, uma preguiça, já faz a gente diminuir o passo. Então, qual o seu nível de resiliência? Qual o seu nível de determinação? Será que você está nessa gana? Eu também não te deixo, Senhor, não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó estava disposto a morrer para conquistar a vitória dele. E a gente precisa aprender com pessoas assim. Jacó, durante muito tempo, ele usou um talento dele, só que para o mal, que era a perseverança. Ele era perseverante. O que ele botava na cabeça, ele ia até o fim, mas do jeito errado. Ele botou na cabeça que ele ia conquistar a primogenitura, ele conseguiu, do jeito errado. Ele botou na cabeça que ele ia conquistar aquela mulher, ele conquistou. Ele botou na cabeça, ele foi. Mas os meios dele não eram os corretos. Então nós precisamos usar a fé, e não apenas para momentos específicos, por um problema de saúde, por um problema financeiro, mas no dia a dia. Isso é muito importante, isso é fundamental. Tudo tem que ser feito pela fé, fazer pela fé, avançar pela fé, trabalhar pela fé, vir à igreja pela fé, fazer o culto doméstico pela fé, ler a Bíblia pela fé. Tudo deve ser feito pela fé. Tem dias que, com certeza tem aqueles dias que você, até para respirar, você está mais fadigado. Até para respirar você precisa ter fé. Tem dias que você trabalhou, enfrentou tantas situações, às vezes dormiu pouco, pegou situações para enfrentar, não comeu talvez da melhor maneira possível, foi corrido, que às vezes você termina o dia até com uma sensação de enjoo, não é verdade, pessoal? De tanta coisa que você fez, tantas situações que você enfrentou, mas você venceu. Você venceu, você mostrou, eu consegui. Deus me deu graça, me deu força, eu venci, mas essa situação. Então, tem que ser pela fé. E a fé exige obras, exige sacrifício. Porque quem quer vencer é aquele que acorda 4, 5 da manhã, é o único horário que ele tem, ele está aqui às 7. Ele quer vencer, ele está aqui na madrugada. Ou seja, é o tipo de pessoa que entendeu, vou fazer o que tem que ser feito. Mas como a bispa falou no domingo, mas se a alma está mandando, se a alma está governando, se a alma ainda não foi liberta para que o Espírito o governe, aí tudo fica difícil, Tudo fica longe, tudo fica complicado, está frio, estou cansado, estou chateado, estou magoado, eu não estou afim. Então, para ter uma saúde abençoada, eu preciso de fé. Principalmente para mudar meu estilo de vida. Tem um monte de gente que reclama de dor no corpo todo, mas muitas vezes ela nem ora sobre aquilo, ela só vai se medicando, não faz a parte espiritual, e muito menos a parte natural. Ela não faz uma atividade física, ela não come melhor, ela fala que eu não gosto. Então, mas que resiliência é essa? Que resultado que eu espero? Fazendo o que minha alma deseja, e não aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Então o diabo ele vem em todos os momentos, na nossa mente, diante dos nossos olhos, nos fazer enxergar situações para que a gente acredite que é tarde demais. Tarde demais para mudar um casamento, tarde demais para começar a estudar, tarde demais para começar a se exercitar. Fala comigo, tarde demais é quando eu morro sem ter feito o que eu poderia fazer. Esse é o tarde demais, quando acabam as oportunidades. Mas você tem hoje, você está aqui. Então não é tarde demais, sim ou não, pessoal?
Então não é tarde demais para você? Tarde demais é quando não tem mais jeito mesmo, e quando não tem jeito, quando eu morro. Então será que nós ainda temos o mau hábito de não terminar as coisas? Será que você ainda se pega nisso? Começa, para, vai, desiste, desanima. A palavra diz já isso. Não pense tal pessoa que vai conseguir alguma coisa, porque ela tem mente dividida e é instável em tudo que ela faz. Então a palavra está pregando para mim, eu não vou chegar a lugar nenhum sendo uma pessoa instável, tendo uma mente dividida, sendo uma pessoa almática, uma hora querendo, outra hora não querendo mais. Quando está difícil eu já desanimo, eu já acho que não vale mais a pena. Então, tem pessoas que são tão talentosas, que têm coisas tão grandes nas mãos, mas elas deixam as oportunidades passarem. É muito triste isso, porque ela desanima, ela para, ela se sabota. Então fala comigo, ser forte, ser resiliente, é uma decisão. Fala, é uma decisão. Então a maneira que eu lido com as coisas, que eu lido com as situações, com os meus sentimentos, mostra como, se Deus pode contar comigo ou não. Se Deus pode confiar coisas maiores nas minhas mãos ou não. Se Deus pode me promover ou não. Deus está me observando. Deixa eu ler para você, aqui é a passagem de 2 Crônicas 33. Preste atenção nesse caso. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados, e inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu os altares no templo, fala, no templo do Senhor. Então ele construiu altares dentro da igreja do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, o meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Imagina o que esse cara, ele não estava tentando provocar, né, uma revolta contra o pai dele e contra Deus. Fala comigo, chegou a queimar seus filhos. Olha o nível de insanidade. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra, que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dadas por meio de Moisés. Manassés, porém, fala comigo, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ok? Ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Fala comigo, em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. Agora virou o Deus dele, né? Olha só. E humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus.
Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Guiom, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Então nós vemos aqui Manassés, um dos piores reis que o povo de Deus já teve. E quando é ruim, você vê que o vaso ruim não quebra, né? Reinou 55 anos. Então, a maior parte do tempo da vida de Manassés, ele foi fazendo escolhas erradas. Mas a gente percebe exatamente isso, tinha alguma coisa lá. Tinha algo dentro dele, algo foi ensinado, tanto que ele falou, o Deus, o seu Deus, ele lembrou. Mas por que ele lembrou? Porque um dia ele aprendeu. Porque não dá para a gente lembrar de uma coisa que a gente nunca recebeu. Então aqui nós vemos que ele sabia, mas ele passou por cima do que ele sabia. Então naquele momento de grande aflição, de grande angústia, ele se voltou para Deus. Ele passou uma vida inteira fazendo errado, mas chegou o dia que ele quis uma segunda chance. Ele quis recomeçar. Ele foi tentando, né? Não dá para. Ele desencaminhou o povo, a gente acabou de ler, ele fez o povo desencaminhar. Mas ele foi tentando. Ele foi tentando reverter o estrago que ele tinha feito, foi tirando os altares, os ídolos que ele tinha feito dentro do templo, porque ele quis mudar. E a gente vê aqui, Deus deu uma segunda chance. Deus ouviu e derramou favor sobre ele. Então Deus deu uma segunda chance e mostrou para Manassés que apesar dele ter feito tudo errado, durante décadas talvez, que não era tarde demais. Então veja, eu duvido que você fez tanta coisa errada como Manassés. E o Senhor deu uma segunda chance para ele. Manassés se humilhou muito e Deus restaurou a vida dele. É isso que Deus quer. Ele não teve uma segunda chance porque ele quis. Ele teve uma segunda chance porque ele se humilhou a Deus. Aí Deus ouviu a oração dele. Então Manassés, ele creu que se ele cresce no Senhor, se ele obedecesse o Senhor, ele poderia fazer alguma coisa diferente, algo diferente. Ele mostrou que dava para acertar, que dava para mudar. A gente vê aqui que ele tentou. O pouco tempo que ele tentou lá voltar, ele tentou acertar. Então Manassés é o tipo de gente que nos dá esperança. Fala comigo, esperança. A esperança que nós podemos sim terminar em glória, que nós podemos sim terminar com honra. Então Deus quer mostrar que não é tarde demais e que nós podemos recomeçar. Recomeçar no casamento, recomeçar na nossa mente, recomeçar na nossa saúde, recomeçar no nosso financeiro. Por quê? Porque ele acreditou que Deus podia restaurar a vida dele. E Deus está falando para nós. Às vezes a gente pode ter feito muita coisa errada, mas eu posso terminar a minha vida de uma forma gloriosa. Você crê nisso, pessoal? Porque tem gente que não acredita. Mas a palavra está nos mostrando isso. Que os estragos que nós fizemos ao longo da nossa vida, com Deus, podem ser consertados. E depende de quem, pessoal? De mim. Exatamente, de mim. Fala comigo, Deus é um Deus de segundas chances. Deus me dá uma segunda chance. Um estilo de vida inconsequente, maluco,
levou ele para a prisão. Leva muitas pessoas a uma vida derrotada, a uma vida de escravidão. Ele precisou ficar com um gancho no nariz, mas ele quis mudar. Então Deus está esperando isso de nós. Você quer mudar? Você quer fazer diferente? Porque ficar falando do passado, você imagina se Manassés tivesse, não, mas eu fiz tanta coisa errada, eu levantei, olha o que eu fiz, eu levantei um ídolo aqui em cima do altar da igreja, onde estava a Arca da Aliança, eu fiz um negócio maluco, Deus não vai me perdoar. É isso que o diabo faz. Lembra que o diabo deu gás para Eva, e depois eles se esconderam? Porque primeiro ele estimula, depois ele bota a culpa, ele acusa, se esconde, ele está com raiva, se esconde de Deus, que ele está nervoso com você. O diabo instigou o filho lá de Davi, o Aminon, a violentar Tamar. E depois veio aquela repulsa, aquela acusação, que ele ficou com nojo dela. Então o diabo que é o acusador, Jesus não é, Jesus é o nosso advogado. O diabo é o acusador. Então essa culpa, esse peso, ele não vem de Deus. Porque Deus está bravo comigo, Deus não me perdoou, não. Se eu tiver um coração humilhado, quebrantado, Ele me dá uma segunda chance. Porque olha o que diz aqui em 1 Coríntios 16, 9. Diga comigo, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Nossa, não dava para ficar só com a primeira parte, né? Vamos aqui na outra tradução. Porque, vamos juntos, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Puxa, eu só queria a primeira parte, né? A parte boa da porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Então, Deus tem uma grande porta para nós, mas tem lutas, tem adversidades, tem desafios, sempre haverá adversidades, sempre vai haver mentiras, línguas maldosas, pessoas torcendo contra, sempre vai existir, sempre vai haver adversários, e os maiores adversários não estão lá fora não, está aqui dentro de nós, está muitas vezes dentro da nossa casa, no meio da família. Olha aqui em Isaías 54, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Então nada, nenhuma ferramenta, nada vai prevalecer contra nós. Fala comigo, nada vai prevalecer contra mim. Porque o que o Senhor está falando? Fala comigo, essa é a herança dos justos, dos seus servos. Essa é a herança dos servos do Senhor, dos justos. Então todos os dias nós somos atacados por emoções, para que a gente venha perder as nossas oportunidades. Então são muitos adversários, apesar do Senhor ter colocado uma porta grande, ampla diante de nós, promissora, nós temos adversários. Então com o que nós ficamos? Nós temos a porta grande, nós vamos lá, eu tenho a terra prometida, eu vou, se Deus se agradar de mim, é certo que venceremos, nós comeremos como pão. Ou eu estou ficando só com os adversários? Não, porque eles são altos, as cidades são grandes, aos olhos deles a gente parece gafanhotinho, e aos nossos olhos a gente parece também gafanhotos, parece inseto. Então o Senhor tem uma porta grande, ampla, poderosa para as nossas vidas, de vitória, mas nós teremos que crescer. Então são mentiras, são calúnias, são ofensas, são traições, é inveja, é injustiça, são tantas situações para nos desanimar,
São tantas más notícias, são tantas pessoas muitas vezes torcendo contra, é o diabo atacando as notícias, a pessoa dando ouvidos a bobagens, são tantas coisas. Mas a palavra está falando, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Deus tem uma grande porta para nós, mas nós temos situações. Todo mundo vai ter, ímpio e justo, mas o justo não tem a porta ampla, ele só tem o adversário, porque ele está num lugar desprotegido. Então os maiores adversários estão dentro de nós, estão na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Os nossos maiores desafios, inimigos, adversários, estão muitas vezes na maneira que eu me refiro a mim mesmo, a maneira que eu me refiro no meu casamento, como é que eu falo do meu cônjuge, dos meus filhos. São aquelas declarações que, ao invés de eu usar a minha boca para lançar declarações poderosas, eu estou lançando declarações autossabotadoras. Então, por mais que haja uma série de situações que a gente tenha feito e vivido tantas coisas, a palavra está falando, nós podemos recomeçar. Deus nos assegurou a vitória, a gente acabou de ler. Temos esse dia, essa oportunidade para tomar uma decisão certa. Eu falei esses dias na nossa reunião de obreiros, às vezes a pessoa fala, né, eu não tive muitas oportunidades. Aí eu perguntei para algumas pessoas, qual é a sua idade? Ah, tanto isso, tem isso. Então você teve muitas oportunidades. Porque o problema é que a gente desperdiça, a gente considera um dia como algo pequeno, não, um dia é algo muito importante. Eu tenho 37 anos, aí você multiplica 37 vezes 365. Eu tive milhares de oportunidades, mas isso exige consciência. Obviamente que se a gente não tem consciência, a gente vai perdendo todas elas. Mas quando a gente traz consciência, a gente começa a aproveitar cada dia. Porque o Senhor disse que esse é o dia especialmente preparado para nós. O Senhor Jesus nos ensina, eu não tenho ontem, eu não tenho amanhã. Basta cada dia o seu mal, basta você se preocupar com as suas questões em cada momento, cada dia. Se eu planto bem, se eu planto a coisa certa hoje, eu não tenho que ter medo do futuro. Se eu estou no lugar certo hoje, eu não tenho que temer o amanhã. Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou construindo, eu sei o que eu estou plantando. Eu sei as sementes que eu tenho lançado, então eu não tenho medo do futuro. Então o Senhor já nos assegurou a nossa vitória. E o que nós estamos fazendo com esse dia? Com essa oportunidade? A gente pode ter começado coisas muito mal na nossa vida, mas a gente pode terminar muito bem. A palavra nos mostra, os heróis da fé nos mostram que nós temos muito a viver ainda. Abraão começou a vida dele com 75, Moisés com 80. Caleb estava conquistando a terra dele com 85 anos. A montanha dele. Estava lá subindo montanha, matando o gigante. Então nós temos muita coisa para viver. O Senhor disse para Josué, Josué, você está velho, Josué, mas tem muita terra ainda, Josué. Não desanima não, Josué. Então nós temos muita coisa ainda para viver, muita coisa a conquistar. Você crê nisso? Por quê? É tarde demais para você? Não, não é. Diz assim em Apocalipse 3, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, fala comigo, o que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Olha só, importante, ó, fala comigo, conheça as suas obras. O Senhor conhece as suas obras, as minhas obras. E eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então é um canal, é um portal que eu entro, que eu absorvo, que eu aproveito. Deus colocou uma porta diante de cada um de nós, que ninguém pode fechar. Ninguém, pessoal, sim ou não? Sim ou não?
Você pode fechar. Eu posso fechar. Ninguém mais. Mas eu tenho esse poder. Eu tenho esse poder de fechar essa porta na minha vida. Eu tenho o poder de sabotar os planos grandiosos que Deus tem para mim. O Senhor está falando, aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém abre. Ele colocou diante de nós, só uma pessoa pode fechar essa porta, eu mesmo. Então olha o poder que nós temos. Que às vezes a gente acha que é uma formiguinha, não faz diferença nenhuma, né? Nós temos o poder de tomar posse dessas vitórias, ou de deixá-las escorregar pelos nossos dedos, como o exemplo que eu dei. Tem gente que perde as oportunidades igual quem tenta segurar óleo. Você pode estar segurando certinho, ela vai escorrer do mesmo jeito, porque ela não aproveita. Então agarre. Nós precisamos agarrar cada uma das oportunidades. Fala comigo, eu tenho que agarrar cada oportunidade com a força da minha vida. Fala comigo, eu sou uma muralha, eu sou mais que vencedor, eu não perco guerras, o Senhor dos exércitos está comigo, eu posso reconstruir uma vida poderosa em Deus. Uma porta, vamos juntos, uma porta grande e promissora está diante de mim e ninguém pode fechar. Fala comigo, eu tenho favor, eu tenho força, eu tenho unção para vencer toda e qualquer situação. Fala de novo, eu sou uma muralha, eu tomo posse do meu destino, curado, como foi curado o de Manassés. Fala comigo, meu final será muito melhor do que o meu início. Eu estou apenas começando, eu tenho muito o que viver. Você acredita nessas declarações? Nós precisamos crer. Nós precisamos crer que nós somos essa muralha, que nós somos esse canal de bênção, que nós temos muita coisa a viver, não é tarde demais. Eu acabei de citar exemplos para você, de pessoas que talvez aos olhos humanos já estavam velhas, já tinham passado da idade. Moisés, Abraão, Josué, Calebe. Não é tarde demais. O Senhor colocou diante de você uma grande oportunidade de construir uma grande vida, de terminar esse ano vivendo e declarando como o melhor ano da sua vida, vivendo coisas novas, multiplicando resultados, unção de riqueza, de multiplicação, com a sua família restaurada, abençoada, com seus resultados um outro patamar, mas nós precisamos acreditar nisso. Quantas pessoas que só ficam falando, porque eu não sei, já não dá, passou de tempo, olha só, já estamos em quase setembro, o que dá para fazer? Isso, vai, de dia em dia, você já perdeu décadas. Pessoas que vivem falando assim, de um dia perdido, de mais um dia perdido, ela já passou 5, 10, 20, 30 anos, falando e não fazendo nada. E a maior dor que uma pessoa pode ter é a dor do arrependimento. Que a gente pode errar, mas você fez alguma coisa, fiz errado, ok, mas é aquele que podia ter feito o certo e não fez, aquele que podia ter sido um bom pai e não foi, aquele que podia ter sido um grande homem, uma grande mulher, uma grande mãe, uma grande esposa, um grande profissional, mas ficou com medo, ficou orgulhoso, não quis pagar o preço certo, desistiu, desanimou, ficou com medo da crítica, não olhou para pessoas, olhou para a ofensa, ficou magoadinho e não fez o que ele tinha que fazer, não encarou aquele objetivo, não agarrou aquela oportunidade na empresa, aquela chance, aquela promoção. Por quê? Porque ficou com medo, porque disseram que não era para ele, que ele não tinha preparo, que ele não tinha estudado, que não ia dar conta, que era muito difícil. E o tempo passou. E o outro entrou. Porque um lugar vazio ele vai ser ocupado. Se eu não quero, outro vai querer. Coisa boa, todo mundo vai querer. Então, pessoal, não é tarde demais, nós precisamos acreditar nisso para a nossa vida.
Às vezes aquele sonho que você parou de pedir, aquele sonho que você está procrastinando, aquela situação que você não tem mais colocado força, Deus quer que você viva isso. Deus não quer a sua vida capenga. Deus não quer a sua vida coxiano, manquitola. Deus quer que você seja uma pessoa completa, abundante, próspera. Não com uma área capenga, essa daqui, pelo menos essa daqui está boa. Não, não é assim, essa é a vida do ímpio. Você não. Você foi chamado para viver uma vida abundante, uma vida plena. Os pensamentos do Senhor são sempre de fazer o bem, nunca o mal, de dar o fim certo, um fim abençoado. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé com o seu propósito, por gentileza. Eu peço que você feche os seus olhos por um momento e que você medite nessas palavras, naquilo que o Espírito Santo está falando com você. E lembra disso, não é tarde demais. O diabo pode estar falando, você já está velho, você já perdeu muito tempo, não dá mais. Mentira. 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 Não é tarde demais, tome essa decisão. Tome essa decisão, eu posso recomeçar, eu posso fazer diferente, não é tarde demais para mim, eu não vou mais desanimar, eu não vou mais ter essa postura derrotada, de abaixar a cabeça, de olhar para baixo, de ficar falando, mas eu deveria ter feito, pois é, não fez, agora vamos fazer. Manassés, se ele ficasse falando, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz, e agora? Então, não teria feito também. Ele, pelo menos, ele tentou consertar alguma coisa. Pode ter levado um monte lá, a culpa caiu sobre ele de uma forma também. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Ele era liderança ali. Mas ele lutou. Ele buscou o favor do Senhor. E ele teve. O Senhor o restituiu. Precisou ter um gancho no nariz, mas a gente pode ser mais inteligente que Manassés. A gente não precisa esperar ter um gancho no nariz, está quase morto, está no leito de morte para poder aceitar Jesus. A gente pode ser muito mais sábio do que isso. A gente não precisa esperar tudo acabar, o divórcio acontecer, o filho ir para as drogas, a vida quebrar inteira. Não. O Senhor colocou diante de nós uma porta larga, grande, abençoada, uma oportunidade, vamos agarrá-la, não vamos desanimar, aprenda a confiar, vamos aprender a confiar no que a palavra de Deus fala. Chega de falar de problemas, tem gente que ainda tem esse maldito hábito de falar de problemas, parece a tia, a avó de não sei quanto tempo, que vivia falando da dor, da crise, do preço. Não, vamos mudar isso, esse paradigma. Vamos mudar esse paradigma. A gente não se parece com o nosso parente, com a cultura, nós parecemos com Jesus. Esse é o padrão que a gente tem que buscar. Você ouve os discípulos falando de pão, você ouve os discípulos falando de quem vai ser o maior, você não ouve Jesus falando disso. A gente ouve o povo que saiu do Egito falando de voltar, falando da saudade do pepino, saudade do peixe de grátis, né? Mas você não ouve Moisés falando sobre isso. Você não vê Moisés nostálgico, né? Nossa, a gente pelo menos tinha peixe grátis. A gente não vê Jesus, puxa, que fome. Não, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Aí ele falava, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Aí eles pensavam, né? Será que alguém trouxe comida para ele? Ou ele fala, não, cuidado com o fermento dos fariseus. Opa, será que ele está querendo pão? Está outro mundo, eles estavam em outro mundo. A nossa cabeça não é desses. A gente busca se parecer com Jesus. Coisas altas, coisas grandes, coisas importantes, uma família abençoada, sonhos realizados. Jesus estava lá, meu pai está trabalhando, eu também estou, todo dia aqui,
pregando, ensinando, ajudando as pessoas, sendo bênção na vida das pessoas, plantando uma boa semente todos os dias, todo dia. Não é como diz na palavra, é só um dia que vocês se curvam e jejuam e parecem desejosos de me agradar, um dia na semana. Não, é todo dia. Então chega de falar de problemas, recomece, não é tarde demais. Olhe para frente. Você pode ter errado bastante, mas lembra do Manassés. Manassés recomeçou. Você pode também. Você pode reconstruir sua vida. Essa mudança só depende de uma pessoa, de você. Só depende de você esse recomeço. E não aceita mais nada no seu caminho. Nada impedindo o seu progresso. Chega de dar passos e parar. Chega desse vai um pouquinho e logo desiste. Anda 2 semanas e para de novo. Começa, faz um mês até. Depois para. Chega disso. Chega desse hábito autodestrutivo que só serve para frustrar as pessoas. Que a pessoa fala, puxa, eu comecei 500 vezes, ela não tem força. Eu vou começar para quê? Eu vou parar de novo? Não aceita isso para a sua vida. Não aceita. Simplesmente toma a decisão. A gente falou aqui no comecinho. Resiliência é uma decisão. Consistência é uma decisão. Não aceita mais nada no seu caminho. Não aceita mais dar passos assim. Manquitola, vai e para. Não, firme, pisa firme. Toma posse. Toma posse dessa porta grande, essa porta aberta. Você pode ter fracassado espiritualmente, você entristeceu o Espírito Santo, volta para Jesus. Você pode ter fracassado no seu casamento, recomeça. Você pode ter fracassado na sua vida profissional, recomeça. Você não tem a vida, você não tem hoje, então você tem oportunidade. Só não há oportunidade para quem já morreu. Você está vivo, então recomece. Aproveita essa oportunidade, fala com o Senhor agora. Nós temos, se você está vivo, se você tem um agora, então você tem tudo que você precisa. Você tem todas as oportunidades, porque você pode tomar uma decisão hoje, que vai mudar o resto da sua vida. Manassés se humilhou ao Senhor, e ele encontrou favor. Só não tem esperança, só não tem oportunidade quem já morreu, você está aqui. Então você tem a oportunidade de mudar. Então fala com o Senhor, tome essa decisão agora em nome de Jesus. Não é tarde demais, creia nisso em nome de Jesus. Tome essa decisão, se levanta com autoridade. Fala para Deus, Senhor, eu não aceito mais. Eu não aceito mais essa instabilidade. Eu não vou sair daqui da mesma forma. Se levante e lute pela sua vida, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelo seu futuro, lute para terminar a sua vida com glória e com honra, que o seu final seja muito superior, seja muito melhor do que o seu começo. Então tome posse, tome essa decisão. Nada vai me parar, nada vai me parar, nada vai me parar, nada vai me parar. Eu serei um melhor pai, eu serei uma melhor mãe, um filho, um cônjuge, um profissional. Eu serei uma pessoa poderosa, abençoada. Essa é a única vida que nós temos. Essa é a única vida que nós temos. Então decida ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Creia nisso. Não é tarde demais para você se casar, não é tarde demais para você fazer uma faculdade, não é tarde demais para você se exercitar, para você se cuidar. Não é tarde demais. Não é tarde demais. Não é tarde demais para você viver uma grande vida. Não é tarde demais para você ser feliz. Não é tarde demais para você ser uma pessoa extraordinária, forte, vencedora, cheia do Espírito Santo, que dá testemunhos, que é um exemplo na vida das pessoas, que planta uma boa semente todos os dias. Não é tarde demais para você mudar.
Não é tarde demais, acredita nisso. Levante-se no Espírito, levante-se com autoridade, peça ajuda ao Senhor, tome a sua decisão. A fé exige obras. Não aceite mais ser um inconstante, não aceite mais ser um instável, não aceite mais ser mais um no meio da multidão, mais um na sua família. Não, seja o número um. Não seja mais um naquela empresa, seja o número um. Não seja mais um funcionário, seja o cabeça, seja o principal, seja o número um. Não fale mais, é que eu não sei, eu não tenho, não fiz, eu não posso. Não, essas palavras, essas frases não cabem na vida de um vencedor. Um vencedor não fala isso. Um vencedor, ele não apresenta o problema, ele vai para o foco. Qual que é o objetivo? É esse, eu vou para isso então. O objetivo não fala, porque a minha vida já está assim, já está há tanto tempo. O vencedor não fala assim. Você não fala assim. Você não fica apresentando, porque casamento, porque minha saúde, porque minha vida financeira. Não, muda agora. Enquanto a vida há esperança. Somente para os vivos há esperança. Então você está vivo, para você tem esperança. Para muitos não tem mais, mas para você tem. Então tudo que nós temos à nossa disposição. O Senhor preparou uma porta grande e abençoada, mas tem muitos adversários. Mas o adversário é feito para a gente vencer. O adversário é feito para a gente superar. É assim que a gente cresce, é assim que a gente testemunha, é assim que a gente glorifica o nome do Senhor. Você tem que tomar essa decisão. Eu serei um canal para glorificar o nome do Senhor. O Senhor não é glorificado na derrota, no divórcio, na doença, na miséria. Então seja um canal que glorifica a Deus. Você vai ser o número um. Você vai prosperar mais que todo mundo lá. Sua família vai ser a mais abençoada daquele lugar. Você vai ser o mais feliz, mais vitorioso, mais próspero, mais feliz. Você vai ser o mais que vencedor. O que é mais que vencedor? Eu não sei, mas a Bíblia diz que eu vou ser. Porque já é o vencedor, já é o número um, já é a medalha de ouro. Eu vou ser mais que isso. Porque a medida do Senhor é sempre muito superior. A medida do Senhor é sempre algo que a gente não entende, porque é uma medida que a nossa mente não compreende. Mas Ele falou, eu sou mais do que vencedor, então eu sou mais do que vencedor. Então você é mais do que vencedor em todas as coisas. Você é mais do que vencedor em todas as coisas. Creia nisso, creia nisso. Abençoe a sua vida, declare sobre a sua vida: Senhor eu sou mais do que vencedor, eu sou uma muralha, eu sou mais que vencedor. Tudo que eu começo, eu vou até o fim. Não é tarde demais para mim. Eu vou seguir, eu vou me casar, eu vou estudar, eu vou ser próspero, eu vou ser saudável, eu vou cuidar da minha saúde, da minha vida, da minha família. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque não é tarde demais para mim. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou bem-sucedido, eu sou focado, eu sou disciplinado, eu sou cheio do Espírito Santo. O Senhor me deu uma nova chance. O Senhor é um Deus de segundas chances. Ele só precisa de uma coisa: de um coração humilde, de um coração quebrantado. Com um coração quebrantado, o Senhor nunca vai rejeitar. A palavra diz: nunca vou abandonar, nunca vou rejeitar uma pessoa de um coração contrito, um coração quebrantado. Então creia nisso, creia nessa palavra. Eu peço que, se você estiver com a sua família, ore com a sua família agora. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus. Declare a vitória sobre a sua casa. Se você estiver sozinho, concorde quem está com você, o obreiro concorda com você. Abençoe a sua casa, o seu lar, o seu casamento, os seus filhos. Declare isso. O poder da concordância é muito importante. Nós estamos unidos, orando sobre a mesma situação. As vitórias, as bênçãos, o sucesso do povo de Deus
Então declare isso: Senhor, eu abençoo minha família, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo meu marido, a minha esposa, Senhor. Eu declaro aqui a minha família sentada, unida, Senhor, vitoriosa, abençoada. Eu declaro, meu Deus, portas abertas. Eu declaro testemunhos, porque um reino dividido, ele fracassa, mas um reino unido, ele prospera. Então, se você está unido com a sua família, a bênção vai fluir de você, porque a palavra nos ensina que a mulher tola, ela destrói a casa dela, e um homem que não tem sabedoria, as orações dele não são respondidas. Então tem um travamento nessa casa. Mas quando essa família está unida, tem união, tem cumplicidade, tem a presença do Espírito Santo, então tem bênção, tem fluidez, tem prosperidade, tem vitórias, tem testemunhos, tem vitórias para todos naquela casa. Tem na saúde, tem no trabalho, tem nos resultados da vida, tem em todas as áreas. Por quê? Porque tem plenitude, tem uma família unida. Então declare isso, lute por essa união, porque assim você vai prosperar, assim você vai conquistar 10 vezes mais, assim você vai terminar o seu ano num outro patamar de fé, num outro patamar de testemunhos, num outro patamar sentimental, num outro patamar conjugal, num outro patamar financeiro, num outro patamar emocional, num outro patamar em todas as áreas, porque você está unido à palavra de Deus, você está respeitando os princípios da palavra de Deus. Então eu peço, abençoa, Senhor, abençoa o teu povo. Eu declaro, meu Deus, um povo de visão. Eu declaro, Senhor, um povo focado, um povo abençoado, um povo vencedor, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que te ama, Senhor, um povo que não deixa as oportunidades saírem, não deixa, meu Pai, as oportunidades escaparem, não deixa as oportunidades jogadas fora, Senhor. Não, cada um aqui toma as suas decisões, tome a sua decisão. E eu peço que você, neste momento, que você diga para o Senhor o que você se compromete a partir de agora, porque quando você fala, você está se comprometendo com você e com Deus. Não seja genérico. O que você vai fazer de diferente para que você termine os seus dias em honra e em bênção? O que você vai fazer para a sua vida espiritual? O que você vai fazer para mudar a sua vida sentimental? O seu relacionamento com seus filhos? O que você vai fazer para que a sua saúde seja melhor? O que você vai fazer para que a sua vida financeira prospere? O que? Qual a decisão? Porque é o que a gente está falando, não é tarde demais. Mas se eu não tenho coragem de tomar uma decisão na minha vida, ou seja, eu não estou disposto a romper em nada, então é tarde demais, sim. Porque se eu estou desperdiçando a única oportunidade que eu tenho na minha vida, que é o dia de hoje, porque eu não sei se eu tenho amanhã, eu não sei. Quantas pessoas que não vão chegar amanhã, que estão aí fora, que não vão virar meia-noite? Quantas pessoas? Então, se eu não tenho a ousadia de lutar pela minha própria vida, que vida é essa abundante que eu vou viver? Que promessa é essa que eu digo que eu tenho? Grande coisa. Todo mundo tem promessa, mas cadê a materialização dela na sua vida? Então tome a sua decisão agora. Para Deus. Para Deus. Primeiro para Deus. O que você não faz para Deus que você sabe que tem que fazer? Porque quando a gente faz para Deus, quem ganha somos nós, não é Deus. Deus não ganha nada. Para Deus não muda nada a minha oração, o meu ateísmo. Muda nada, muda para mim. E quando eu busco a Deus em primeiro lugar, eu tenho temor a Deus. Quando eu tenho temor a Deus, eu não quero desagradar a Deus. E por não querer desagradar a Deus, eu me torno uma pessoa melhor. Eu sou honesto,
eu sou amoroso, eu sou íntegro, eu sou corajoso, eu não cedo às minhas emoções, eu não cedo para as pressões, eu não caio nas setas da mentira, da manipulação. Por quê? Porque eu estou temendo a Deus, eu não quero desagradar a Deus. Aí eu melhoro como marido, como esposa, como profissional, como cidadão, como uma pessoa equilibrada, como uma pessoa de bem, tudo vai melhorando quando eu busco pela única coisa que importa de verdade. Porque se eu busco pela minha família sem buscar em Deus, eu vou desanimar rapidinho, porque eu não vou querer fazer, porque o outro não faz, eu fico chateado, eu fico irritado, eu não quero. Opa, prioridade errada. Se eu faço para buscar pela minha vida financeira, sem buscar em Deus, eu faço negócios ilícitos, eu me envolvo com pessoas erradas, eu não tenho discernimento, eu me boto em frias. Opa, está errado. Busque em primeiro lugar o Senhor, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Qual a decisão que você toma? Toma essa decisão de sair daqui realmente fazendo valer essa palavra. Não é tarde demais. Eu saio daqui já com uma nova semente na minha mão, para construir essa grande vida, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por essa chance, por essa oportunidade, por essa palavra, por essa mensagem, que vem para nos ajudar a dia após dia, meu Deus, a crescer no Senhor, a avançar no Senhor, a não perder mais um dia, Senhor, porque um dia é muito grave, um dia perdido é muito sério. Ele pode ser o diferencial de um outro resultado. A soma de vários dias poderiam me colocar lá na frente, Senhor. Que a gente não perde um dia, a gente às vezes perde de um em um, perde anos. Então que a gente tome essa decisão, meu Pai, que cada um aqui valorize cada momento, cada minuto, Senhor, que nós não podemos perder tempo. Abençoa o teu povo, e cada um aqui saia convicto, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, para fazer o que é preciso, sabendo que não é tarde demais, desde que nós venhamos a tomar uma atitude, porque todo dia é dia de decisões. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um, cada oração, cada declaração que foi feita aqui nessa noite, que o Senhor possa responder, que a sua palavra venha alcançar o seu objetivo de mudança de vida, de transformação, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.